Shabbat Shalom, amados, preciosos, queridos, ungidos, benditos de Yahvé. Que maravilha! Somos criação do nosso Deus e Pai. Nele vivemos, nos movemos e existimos. E aqui estamos, vivos, saudáveis, porque sua graça é melhor que a vida. E Ele sempre nos protege e nos permite cumprir o propósito para o qual existimos. E se você e eu estamos aqui, é porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, permitiu que assim o fosse. Vamos buscar a sua face, vamos conversar com Ele e vamos invocar a sua direção para este momento de reflexão, de estudo. Pai querido, Tu é a glória, a majestade. Em Ti tudo existe. Em Ti nos movemos. Em Ti existimos. E queremos dar-Te glórias, louvores, ações de graças e adoração. Tu és o nosso Deus. Tu serás o nosso guia para sempre. E sobe do mais profundo do nosso ser o incenso da nossa adoração, a expressão do nosso amor, da nossa alegria, da nossa gratidão. Que gozo infindo é conhecer-te. Que delícias estar na Tua presença. Como diz o salmista, na Tua presença há abundância de alegrias. À Tua destra, à Tua mão direita, ao Teu lado, em Tua presença, delícias, perpetuamente. E alimentar a consciência de que tudo que provamos aqui é apenas o antegozo, a sombra daquilo que nos reserva na eternidade, infunde em nós um gozo maior, uma certeza mais profunda, uma esperança mais vibrante, um amor intenso e um desejo imenso de Te ver, ver o Teu rosto, contemplar-Te face a face, sem véu. Oh, graça sem medida quem Te pode conhecer. O amor indizível, imerecido, mas ao mesmo tempo abraçado com gratidão por nós, que encontraste, Tu nos encontraste, foste Tu o que tomou a iniciativa para nos buscar. Encontraste-nos em nosso pecado, em nossa rebelião, em nossa degeneração. Pelo sangue do Cordeiro fomos lavados, santificados, purificados, e pela obra do Teu Espírito regenerados, adotados como Teus filhos. E é assim, como filhos queridos, amados, filhos que querem ser obedientes, que querem Te agradar. Nós buscamos a Tua face, dando-Te glórias, rogando a liderança do Teu Espírito para este tempo, para que na mordomia do nosso corpo sejamos exemplares e Te glorifiquemos no nosso espírito, alma e o corpo, os quais pertencem a Ti e existem para o Teu louvor e glória. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que maravilha! Hoje chegamos à nossa última jornada dentro deste curso de mordomia do corpo. E hoje chegamos à 21ª. 21ª. Que coisa interessante! O número 21 tem um significado muito, muito, muito importante. São 3 grupos de 7. 7 é o número da perfeição, o número da completude. Agora você imagina quando 3 se encontram. 7 vezes 3, 21. Então, 21 aulas sobre saúde e bem-estar. Chame o que quiser.
colocamos um nome meio pomposo, não? Mordomia do corpo, simplesmente para destacar o fato de que nosso corpo não pertence a nós e ele nos foi confiado para que dele cuidemos. Por isso, na nossa primeira jornada, as primeiras aulas, nós nos centramos longamente sobre textos, ensino bíblico, sobre o corpo, para demonstrar o quanto Deus está interessado em nosso corpo e quanto ensino nas Escrituras. Até apresentamos aqui um plano de saúde de graça, segundo as Escrituras. E depois entramos nos elementos naturais para preservar a nossa saúde, para termos um bom sistema imunológico. E queremos ser esta uma contribuição para que tenhamos mais saúde, vivamos mais saudáveis. Ouvimos vários testemunhos, o que muito nos alegra, de pessoas que passaram por mudanças, eliminaram vários quilos extras. A Bíblia diz que nós temos que nos livrar de todo o peso. Quando fala da corrida cristã, não é? Temos muitos embaraços. Então, quando você vai entrar na corrida, tem que tirar tudo que atrapalha, né? Tanta roupa, vai com a roupa bem leve e livrando-nos de todo o peso. Então, todo peso extra, não é perder. Houve uma vez uma senhora que chegou de um spa onde estava lidando com obesidade e ela me disse, lá a gente aprendeu que não diz que perde quilos, porque se diz que perdeu, vai procurar de volta. Então, tudo que você perde, você quer conquistar de volta. Então, não se diz que perdeu, eliminou. Então, foi dela que eu aprendi isso aí. Então, muitos eliminaram vários quilos. Olha, eu eliminei tantos quilos. A pessoa diz, perdeu. Mas vamos usar o termo eliminar para você nunca mais buscar de volta. Né? Eliminei. Outros, mudei a minha alimentação. Comprei um filtro. Que maravilha. Estou dormindo melhor. Estou fazendo respiração. Que bênção, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. E eu fiquei muito feliz, pessoalmente, de poder ter tido a sensibilidade de abraçar o desafio de dar aqui um curso sobre saúde e bem-estar. Muitas vezes, ao longo dos anos, várias pessoas me pediam, e ainda pedem hoje para escrever um livro. Paciência, espere. Eu estou dando tudo o que posso e o que não posso. Mas, pelo menos, aqui está uma série que lida em profundidade com aspectos simples, naturais, mas todos exigindo uma mudança de posição. Então, hoje será a nossa última aula sobre este assunto. E como falamos, os diversos elementos da saúde que Deus nos deu, presente. Vamos começar falando da água. Não podemos viver sem água, até podemos viver sem comer muitos dias, mas não sem beber. Tem água, vamos buscar água pura. O alimento saudável, eliminando tudo que é coisa enlatada, gorduras, açúcar, refrigerantes, toda essa venenada que tem por aí. Buscando as coisas mais simples, melhor maneira de alimentar-se com simplicidade, saindo de tudo que é processado. Quanto mais processado, pior. Quanto mais simples for a nossa alimentação, tanto mais saudável para o nosso corpo, para o nosso bem-estar, para um bom sistema imunológico. Ar puro. Aprender a respirar profundamente. Vemos todos os benefícios da respiração. O sol, a exposição ao sol, banhos de sol, que já aprendemos, 15 minutos são suficientes. Mas não é só o descanso, o sono,
tudo isso é importante. Um exercício. Mas, como dissemos desde o início, a saúde é um conjunto, sobretudo de 8 elementos. Nós acrescentamos aqui 2 elementos, importando do Dr. Colbert, do seu livro Dos 7 Pilares da Saúde, que foi a desintoxicação e o estresse. Enriqueceram-nos bastante estes 2 temas. No seu livro, ele ainda aborda um que nós não quisemos tocar, que são os complementos vitamínicos. Não me senti à vontade de lidar com esta área, muito médica até, porque vamos ver a gente aqui falando de vitamina, toma isso, toma aquilo, e depois vocês têm um conselho médico. Foi no curso. Não, essa parte para mim aí já é uma responsabilidade que você deve buscar os complementos com o seu naturopata ou com o seu, sei lá, aqueles médicos que cuidam de você, que cuidam exatamente, o nutricionista, etc. Mas, além destes elementos todos, há 2 itens a que nos referimos desde o início. Confiança em Deus, paz. Não irei abordar este tema, confiança e fé, porque ele faz parte de tudo que temos ensinado aqui, personalidades restauradas. E toda aquela jornada de 32 semanas, eu passei por todas elas agora, porque como é material para o Instituto Bíblico, então eu estive ouvindo todos nos meus momentos de exercício, de refeição, para fazer uma análise do que usar. Inclusive, numa de lá, eu digo, acho que a gente precisava falar disso do corpo, saúde. E terminei falando. Até eu digo lá, não estou prometendo. Não prometi, mas foi a ideia que veio surgindo. E o estímulo de fora, né? Muitas vezes o conselho daqueles que nos acompanham na medicina, e glória a Deus, eu louvo a Deus pelos profissionais maravilhosos que Deus coloca em nossa vida. Mas hoje, vamos entrar no tema que é a continuação do que começamos a semana passada, temperança. Sendo que na semana passada, nós focamos apenas num ponto, que foi a questão de decisão e escolha. Hoje vamos aprofundar o assunto de temperança, porque ele é bem mais amplo. E talvez você pense o que tem a ver a temperança com a nossa saúde. Muita coisa. Porque a temperança fala de moderação, fala de controle, fala de ter domínio sobre os nossos impulsos. Fala de eu ter a habilidade e o poder de agir de acordo com o que eu sei que é correto. E isso com respeito a todas as coisas na minha vida. Então, na tela, o tema que você tem lá, temperança, o poder da escolha. Diga isso. Temperança, o poder da escolha. O que é temperança? Demos algumas definições rápidas para nos centrarmos em escolha e terminar confrontando a você, dizendo o que é que você está fazendo de tudo aquilo que trouxemos para você. Que mudanças! Que mudanças! Porque se eu ouço e não pratico, a Bíblia me diz o que é que eu sou, não é? É como aquele que se olha no espelho e se vai. Então, nada vai acontecer na minha vida se eu sou ouvinte, mas eu não sou praticante. É tempo perdido. Não estudamos aqui para acumular informação, mas para buscar transformação.
colocamos esta imagem porque você está num caminho em que tem que pensar e decidir onde colocar o pé, senão vai cair. Eu achei que ele retrata bem o que é a temperança. Mas, olhando para a palavra de Deus, para a Bíblia, e é de onde extraímos a palavra temperança, em Gálatas 5:23, na listagem do fruto do Espírito. Temperança é a tradução da palavra grega enkrateia. Algumas das versões bíblicas que temos traduz enkrateia por domínio próprio. Outras vão fazer a tradução mais correta, que é temperança. Eu sei que a expressão temperança não faz parte do nosso vocabulário comum. Talvez por isso muitos dos tradutores escolhem domínio próprio, que é algo mais compreensivo. Todavia, temperança é muito mais do que domínio próprio. O domínio próprio é algo que todas as pessoas podem desenvolver. E tem que. E tem que. Desde criança, os nossos pais vão nos ensinando a não dar vazão a muita coisa. Controle-se, domine-se, controle sobre uma situação, controlar as palavras, controlar o temperamento. Mas a expressão temperança, que surge aqui em Gálatas 5:23, é fruto do Espírito Santo. Então tem uma conotação espiritual aqui. O que quer dizer que eu não vou desenvolver a temperança na minha vida sem o Espírito. Eu posso e tenho que ter domínio próprio. Claro, eu tenho que aprender a governar-me. Mas precisamos aqui. Porque o que ocorre? Você tomou conhecimento de tantas áreas para as quais uma mudança é necessária. E por que não muda? Por que não muda? Não encontra disciplina? Não encontra força? Então está precisando de libertação. Está precisando de uma experiência espiritual, onde o fruto do Espírito da temperança se manifeste. Correto? Mas a definição da palavra, aí está entre aspas, que no léxico de Wuest, possuindo, leia por favor, possuindo poder forte, tendo domínio ou posse de continente. Continente aqui não é o continente americano tal, continência, controle, autocontrole. E no léxico de Vicente, acrescenta algo, uma ideia de segurar nas mãos as paixões e desejos. Esta aqui, segurar nas mãos paixões e desejos. Aqui está no coração. A palavra, portanto, se refere ao quê? Ao domínio dos desejos e aos impulsos de alguém. É disso que fala a temperança. Levantamos aqui uma pergunta: como vivemos hoje? Em nossos dias atuais, qual é o nosso tipo de vida? Tem algumas coisas que temos que considerar, porque a palavra temperança não está em uso, não se fala de temperança. Somos incontinentes. Não estamos trabalhando na temperança. Por quê? Hoje, temos muito mais conveniências e confortos do que qualquer geração, não é verdade? Nós vivemos numa sociedade comodista, temos muito conforto, não queremos fazer esforço algum. Eu tenho 1 quilômetro ali que eu tenho que ir a uma loja. É 1 quilômetro da minha casa. Eu tenho que ir de carro. Hoje, quando eu vi que a gasolina já está quase chegando a R$6. E fiquei pensando, será que agora o povo vai caminhar mais? Ou porque está caro andar de carro, não?
A gasolina subindo, mas nós somos a geração do conforto. Nós queremos que está tudo bem, não queremos sacrifício, né? Por quê? Nas gerações passadas, a gente chega, as pessoas em casa, abre uma torneira, a água desce. Abre a torneira, o chuveiro desce. Uau, já nos esquecemos do poço para puxar água, de tomar banho de cuia. Já nos esquecemos. Já compra tudo pronto no supermercado. Já esquecemos do tempo que você tem que pilar o arroz para descascar. Não é? Eu falo disso porque eu cresci numa cidadezinha que não tinha nem sequer luz elétrica, meu filho. Eu já fiz de tudo, já lavei roupa no rio, já pilei. Então quando eu fui para a África, não tem problema nenhum, né? Por isso eu sempre digo, você precisa de uns bons dias na África para entender que quase nada a gente precisa na vida para viver. Fica reclamando de tudo. E às vezes eu digo, eu nunca quero perder o perfil da missionária em África. Porque às vezes você fica tão, ranzinza, aprende a ter tudo à sua mão, que quando falta uma coisinha, Mas o que ocorre com esta geração? As pessoas estão mais infelizes e mais insatisfeitas do que nunca. Deviam estar mais felizes, não é? Olha aí, faltou a luz elétrica. O que é que vai fazer o povo? Reclamar, reclamar, reclamar. Tem que racionar a água. O que é que vai fazer? Reclamar, reclamar, reclamar. E quanta gente não tem nada disso? Quanta gente não tem nada disso? Leia, por favor, a declaração. Esperamos gratificação instantânea em todas as áreas da vida. Precisa de uma refeição? Toma ali o fast food. Ou joga lá no micro-ondas. E tem tudo isso num piscar de olhos. Precisa de um amigo? Cria uma conta no Face. Cria uma conta no Instagram. Cria uma conta numa mídia social. Já encontrou um amigo? Tem uma ideia? Posta online. Não é verdade? Alguém o deixou com raiva? Enfim. Em seguida você quer o quê? Tudo à sua mão. Você diz o que quer dizer, fala o que quer falar. E quer algo que você não pode pagar. Eu preciso. Quer isso, é tão bonito. Não tenho dinheiro. Toma aqui o cartão de crédito. Essa é a nossa sociedade. Essa é a nossa sociedade. Então leia, por favor, a declaração. O problema é que qualquer alegria de gratificação instantânea tem vida curta, geralmente seguida por culpa e sofrimento persistente. Vai lá o fast food, micro-ondas e depois pague a conta da saúde. Vai lá e joga o cartão de crédito e depois o quê? Vai com o nome sujo. E a conta rolando e crescendo a cada dia e você depois sendo atormentado. Leia esta declaração de Paul Chapman. Os confortos modernos nos deram um desejo insaciável de prazer. Não há necessidade de esperar, trabalhar, poupar, sonhar, esforçar-se. Muitos acreditam que felicidade e conforto são direito de nascença. O prazer, a qualquer custo, é o clamor das massas. Se faz você se sentir bem, faça. Se não for divertido, não. É o lema desta geração. Não podemos negar que somos abençoados por viver nesta era com tantas conveniências e com tantos confortos. Somos abençoados, claro que somos. Mas devemos agradecer a Deus todas as ferramentas e oportunidades que nos estão disponíveis. Mas temos que entender, nem todas as oportunidades são boas e saudáveis. Cada caminho não leva à felicidade. E nem todos os caminhos têm significado.
Temos que, nesta sociedade, neste tempo de tantas facilidades, aprender a dizer não ao que não é bom para a nossa vida. Você vai ao supermercado, você tem tudo e mais alguma coisa enchendo os seus olhos. Mas você precisa aprender a dizer não. Você precisa fazer boas escolhas. É aqui onde temos que desenvolver a capacidade de dizer sim ao que é saudável e não ao que é prejudicial. Talvez seja mais difícil quando você não tem possibilidade de escolha. Quando você vive num lugar onde não tem transporte público, você tem que andar a pé. Você não tem outra escolha. E isso vai lhe beneficiar. Mas de repente você tem as duas opções. E você tem que aprender a dizer não ao conforto e sim ao exercício. Você está ali à mesa, você tem uma Coca-Cola e tem uma garrafa d'água. Você tem... eu estou no lugar onde não há refrigerante, então não tem uma alternativa, eu vou tomar água. E o meu corpo vai dizer amém, que bom. Mas agora você tem alternativa. Aí é onde entra a temperança. A capacidade de dizer sim ao que é bom e não ao que não é bom. Leia, por favor, esta declaração. Suas decisões hoje decidem quais opções estarão disponíveis para você amanhã. Então, escolha sabiamente. Há duas palavras que nós cristãos precisamos conhecer e que não são tão comuns em nossos dias. Elas são palavras na Bíblia que todo cristão deve conhecer, deve entender e deve aprender o que elas querem dizer para seguir os seus ensinos. A primeira palavra é temperança e a segunda, incontinência, que é o oposto da temperança. Vamos olhar para estas duas palavras. Em primeiro lugar, para a temperança. Vamos abordar um pouco, agora por outro prisma, a temperança. Aprofundaremos nosso estudo sobre temperança. Primeiro, a temperança tem a ver com moderação e, em segundo lugar, com paciência. Moderação. Leia, por favor, o comentário. Particularmente, a moderação habitual com respeito à condescendência com os apetites e paixões naturais. Indulgência contida ou moderada. Como temperança ao comer e beber, temperança na indulgência de alegria ou contentamento e ainda a temperança no comer e no beber se opõe à glutonaria e à embriaguez e em outras condescendências ao excesso. Então a moderação tem a ver com isso. A moderação ao comer, a moderação ao beber, a moderação nos apetites. E a paciência. Paciência quer dizer o quê? Calma, serenidade, moderação de paixão. A temperança é comumente considerada uma moderação simples. Mas podemos definir ainda uma definição de temperança nos termos que se encontram aí. Leia, por favor. Temperança é a habilidade de moderar ou controlar apetites emocionais e atitudes. Pare aí nessa declaração que está em amarelo. Habilidade. Logo, é algo que desenvolvemos. Habilidade é algo que se adquire com a repetição, com o treinamento. Habilidade de quê? Moderar ou controlar. 3 palavrinhas aqui. Apetites. Nós temos diversos apetites em nosso corpo. Mas não podemos satisfazer de qualquer maneira estes apetites. Emoções. Temos diversos tipos de emoções. Assim como os apetites, podemos ter emoções negativas e positivas. E atitudes, que também podem ser positivas ou negativas. Prosseguindo, temperança é a capacidade de resistir ao pecado. Você vai me perguntar, Valnes, se eu não comer bem, estou pecando?
Se eu não beber direito, estou pecando? Está. Você está errando o alvo. Eu não estou dizendo que você vai para o inferno por causa disso, mas você vai viver no inferno aqui na terra. Nós vamos pagar pelo mal que fazemos ao nosso corpo. Certo? Que é o pecado, errar o alvo. Nós estamos pecando contra o nosso corpo, transgredindo contra o nosso corpo e pecando contra a palavra. Se formos realmente analisar a coisa seriamente, ao pé da letra, aí vamos ver que, por exemplo, a gula, a embriaguez. A terceira frase, além disso, é a capacidade de recusar oportunidades pelo excesso de coisas boas. Muito bem, vamos à Bíblia. Em 1 Coríntios 9, 25 a 27. Sobre tudo que está em amarelo, chamamos a atenção, que é uma referência ou um respaldo à temperança. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Este mesmo versículo, na versão A Paixão. E você vai ler comigo, por favor, a primeira frase. Um verdadeiro atleta será disciplinado em todos os aspectos, praticando autocontrole constante para ganhar uma coroa de louros que murcha rapidamente. Note aqui, Paulo vai fazer um contraste, que se eu disciplino, uso a temperança, o autocontrole, para obter algo que logo vai murchar, que era o prêmio daquele tempo. Hoje o povo ganha dinheiro, né? Mas, e esta tradução aqui, olha os termos, disciplinado. Onde? Em todos os aspectos. Como se manifesta essa disciplina? Praticando autocontrole, quantas vezes? Constante. A próxima frase, mas corremos para ganhar a coroa do vencedor, que durará para sempre. Então, em contrapartida, se eu estou correndo, eu entrei na vida cristã por algo que supera tudo e é permanente, por esse motivo, não corro apenas para me exercitar. Ou boxear como quem dá socos sem rumo, leia agora, mas treino como um atleta campeão. Eu subjugo meu corpo e o coloco sob meu controle. Eu subjugo meu corpo e o coloco sob meu controle. Então aqui está a disciplina para o exercício, para o alimento, para tudo que nós estudamos aqui. Olhemos para a incontinência. A outra palavrinha bíblica. O que é incontinência? A falta de contenção das paixões, que é o oposto de moderação. Você não contém, você não controla as paixões. É uma indulgência livre ou descontrolada das paixões ou apetites, como raiva, como glutonaria, como bebedeira, como abusos sexuais. Mas, em segundo lugar, é uma falta de restrição do apetite sexual. A diferença tem a ver com tudo. Todos os nossos desejos, todos os nossos impulsos. Com descendência livre ou ilegal, com a luxúria, a lascívia, usado de qualquer sexo, mas apropriadamente do sexo masculino. A incontinência nos homens é o mesmo que a falta de castidade nas mulheres. Entre os médicos, a incapacidade de qualquer um dos órgãos do animal para conter as descargas do seu conteúdo, de modo que as descargas são involuntárias. Também a própria descarga involuntária, como a incontinência de urina. É um termo que se usa. Incontinência é a incapacidade realmente de controlar apetites, emoções e atitudes, embora a palavra seja usada
como vimos, e inclusive aqui é muito usado em nossa cultura para descrever educadamente aqueles que perderam a capacidade de segurar a bexiga. Mas dentro da Bíblia é o que está em amarelo. É a incapacidade de controlar nossos apetites, nossas emoções e nossas atitudes. Portanto, aqui uma figura. A incontinência, por exemplo, é constrangedor alguém, não é, que não pode reter a urina. A bexiga tem problemas. Mas a incontinência, leia em amarelo, em qualquer área da vida é confusa, constrangedora e inconveniente. A incontinência em nossos apetites, em nossas emoções, em nossas atitudes, sejam em que área forem. Em 2 Timóteo 3,3, quando Paulo está falando sobre características de um presbítero, de um líder da igreja, ele usa a expressão incontinente, que é traduzida na nossa Bíblia por sem domínio próprio. Sem amor, incapaz de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, incontinente. Aliás, aqui está falando daqueles que hão de vir nos últimos tempos. Mas, quando ele vai apresentar as características do presbítero, daquele que é um líder. Por quê? Porque nós vamos viver numa geração que é exatamente o que está sendo descrito, em que as pessoas não têm controle. Não têm controle. E destacamos uma das áreas de uma geração sem controle. São incontinentes. Não têm domínio próprio. A Bíblia ensina que nos últimos dias, e é disso que Paulo está falando, serão caracterizados por muitos pecados, incluindo este, que é a incontinência ou a falta de temperança. Os discípulos de Cristo que vivem durante esses dias devem superar esse pecado. Como? Por meio da temperança, que é o oposto da incontinência. Olhemos agora para a prioridade que devemos dar à temperança na nossa vida. Prioridade. Temperança deve ser uma prioridade em sua vida e na minha vida. Imagine, leia, imagine o que sua vida poderia ser se você tivesse o poder de Deus para fazer o que sabe que deve fazer. Na aula passada nós citamos esta expressão para dizer que a temperança era o poder de Deus para fazer o que sabemos que devemos fazer. Porque, queridos, nossos maiores problemas não é a falta de conhecimento. Concorda? É não fazer o bem que sabemos que devemos fazer. É não agir de acordo com o conhecimento que temos. Você sabe que algo é prejudicial, mas continua fazendo. Você sabe que deve tomar uma posição, criar um hábito, mas não o faz. Agora, é isso que queremos chamar a sua atenção para refletir. Imagine o que sua vida poderia ser se você tivesse o poder de Deus para fazer o que sabe que deve fazer. Mas a realidade é que o poder está disponível. Diga, o poder é disponível. Mas aqui está a temperança, é uma ferramenta extremamente poderosa para mudar vidas. E porque tão poucas pessoas dão atenção a esse conceito tão incrível, o inimigo de nossas almas se esforça para nos manter, primeiro, ignorantes. Quantas vezes dissemos aqui nestas aulas que o conhecimento nos liberta? Falta-nos conhecimento, mas quando o conhecimento chega e não agimos de acordo com ele, aí já é outro problema, não é mais a ignorância, é a rebeldia, é a falta de temperança, é a falta do domínio próprio. Vamos fazer algumas perguntas, apenas para pontilhar, como se for um esboço do assunto. O quê? O quê? E você vai ler. Temperança significa ter moderação, equilíbrio e parcimônia em suas atitudes.
do latim temperância, guardar o equilíbrio, guardar o equilíbrio. Prosseguindo, leia, temperança é o autocontrole, a renúncia e a moderação. A temperança domestica os instintos, sublima as paixões e modera os impulsos e apetites. Mais ainda, nesse o que, definindo, agir com temperança é abrir caminhos para a sobriedade e o desapego. A temperança leva ao caminho para o cumprimento dos deveres e para a maturidade. E nós queremos chegar a este nível de maturidade. Paulo diz aos Efésios que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o propósito de edificar o corpo, de capacitar o corpo, para que o corpo de Cristo possa chegar à maturidade plena. E esta maturidade plena ele apresenta como a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então, a temperança em nossa vida é um caminho para alcançarmos a maturidade cristã. A segunda pergunta é: quem? Quem? Ao falarmos de temperança, quem vamos apontar aqui? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o modelo da temperança. Foi um homem, viveu como homem, com temperança certa em todas as suas ações, sempre posicionando-se no momento exato que as circunstâncias pediam e muitas vezes exigiam. Jesus foi temperante também no seu modo de funcionar junto a todas as pessoas. Terceira pergunta: para quê? Para que a temperança? Leia, por favor. Temperança é autocontrole, autodomínio, renúncia, moderação, equilíbrio. É próprio da temperança o cuidado conosco mesmo, com os outros e com a natureza. Então, para quê? Para que eu cuide bem de mim, para que eu cuide bem dos outros, para que eu cuide bem da natureza. Mas ainda, essa virtude serve para quê? Para trazer serenidade para a alma, equilíbrio interior, domínio da própria vontade e dos impulsos. Então é para isto que nós estamos buscando a temperança. Como exercer? Como vamos exercer a temperança? Resposta: a temperança envolve o quê? Mudança de hábitos. Por exemplo, evitar sobrecarga de trabalho e estudos, não exagerar no tempo de lazer, equilíbrio na prática de atividades físicas, alimentação e outras iniciativas e todos os meios para uma vida saudável que nós estudamos ao longo do nosso curso. Se falta temperança na nossa vida, quais serão as consequências? Haverá consequências? Vejamos. Primeiro, a falta de temperança é o grande inimigo da saúde. É o grande inimigo da saúde. Segundo, sem domínio próprio sobre apetites e paixões, o ser humano se condena a quê? A sofrer os horrores da vida. Não importa a área, ele vai pagar caro. Terceiro, uma importante causa do adoecimento humano é a falta de temperança onde? Na alimentação. Ou seja, o apetite desordenado, a gula. As pessoas estão morrendo pela boca. Mas, por que tão importante? Por que é tão importante estarmos estudando este tema? É necessário? Vamos colocar alguns itens sobre sim. Primeiro, é necessário para a liderança. Todos nós temos um nível de liderança. Sim ou não? Todos nós temos funções a desempenhar. Um pai tem um nível de liderança na sua família. Em todos os nossos trabalhos, nós temos um nível de liderança. Na escola, sempre temos um nível de liderança. Sempre estamos ajudando alguém, trabalhamos com alguém. Há sempre alguém que está
sob a nossa liderança, ou olhando para nós, para copiar o nosso exemplo. E existem esferas de liderança. Uns têm liderança sobre um mundo maior, então tem mais holofotes. Você é um pastor, por exemplo, todo o rebanho está olhando para você. Você é um líder denominacional, e aí é que tem gente olhando para você. Você tem líderes olhando para você. Você tem outros líderes, você é líder de líderes. Todos estão olhando para você. Estão observando tudo quanto você faz, todos os seus movimentos. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, a temperança é necessária para a liderança. Eu tenho que ser um modelo de temperança. Domínio próprio, em outras versões, a gente sabe, né? Um líder cristão deve ser temperante. Paulo escreve ao seu filho, pastor Tito, e ele diz que há características importantes na liderança, e entre essas é o que está aí em laranja, que importa para nós: hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e temperante. É a palavrinha, temperante. O líder tem que ser temperante. Em segundo lugar, é necessário a temperança para o crescimento cristão. Mesmo que a sua liderança seja pequena, e você deve ser um modelo, mas agora, sua vida como cristão, como filho de Deus, como par da noiva, do Cordeiro, é necessário, sim, Senhor, para cultivar um jardim saudável, você tem que arrancar as ervas daninhas, sim ou não? Claro, o pecado vai atrapalhar a sua caminhada espiritual. A temperança lhe dá poder de dizer não ao pecado, para que você possa dizer sim a Deus. Porque às vezes você quer dividir as coisas, mas não, queridos, quando eu sou temperante numa área visível, eu serei temperante na invisível. Aqui já contei a história, já me referi a uma experiência de seminário na biblioteca. Eu trabalhava na biblioteca, do livro de um padre falando sobre castidade e dando uma receitinha. Como você vai controlar os seus impulsos sexuais? Aí põe lá um chocolate, se é que você gosta de chocolate. Põe ali. Aí alguém vai dizer, quem não gosta? Põe ali o chocolate. Aquele chocolate vai apelar para quê? Que apetite? O gosto, né? Fome, comida, não é verdade? As papilas gustativas já entram em funcionamento, preparando o corpo, desperta o apetite para comer. Inicialmente, quando eu li aquilo, a primeira pergunta que você fez: o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí ele diz: quando você se acostumar, porque você vai terminar se acostumando, porque você vai comer, é temperança, isso é temperança. Eu estou olhando para o chocolate, ou para o pedaço de bolo, ou seja lá, para o que for, o meu apetite para comer é despertado, mas eu controlo. Digo não. Esse chocolate vai afetar o quê? Minha saúde física, correto? Mas ele está falando de uma outra. É o impulso sexual. Se você aprende a controlar este, porque qual é a diferença? Todos são apetites da carne. Simplesmente. Seu corpo reage a estímulos externos. Ou no cérebro. Você pode ficar aqui, não está vendo lá o chocolate ou aquilo que você gosta, mas fica pensando. E a reação não é igual? É como se você estivesse... Mesma coisa o sexo. Ou você pode ser despertado por fora ou pela mente. Ok? Mas estou falando, são apetites da carne. Então o que queremos dizer, queridos? Que eu preciso vencer o pecado.
E ele estava correto, ele diz, você acostumou, põe outra coisa. Na realidade, o que você está, e o conselho dele estava correto. O quê? Aprenda a dominar um desejo da carne. O treinamento é igual para qualquer desejo. Sendo que nós temos desejos mais fortes, mais fracos, dependendo de que área, não é? Mas, todos nós queremos comer. Está com fome. Qual é a comida que tem na frente? Verdadeiro veneno, mas eu vou comer. Porque eu não aguento, não controlo a fome. Não quero jejuar. Então estamos sempre, essa luta que Paulo diz que nós temos dentro de nós, né? A carne querendo assumir o controle da nossa vida. Então, temperança, muito importante. Temperança, para que nós possamos crescer como cristãos. 2 de Pedro 1,6 declara que eu devo acrescentar a minha vida para esse processo de crescimento, leia, ao conhecimento, a temperança. Eu tenho que acrescentar, conhecer sim, mas tenho que trazer a temperança. Prossiga, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. Então, entre as coisas das quais preciso para desenvolver a minha vida cristã, está a temperança. Em terceiro lugar, necessário para seguir a Cristo. A exigência do discipulado. Sua carne o levará sempre para longe dos ensinos do Salvador. Sempre. Você deve negar seus apetites pecaminosos para poder seguir a Cristo. A temperança é uma prioridade em sua vida. Palavras do Senhor Jesus, Mateus 16, 24. Leiamos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que é o negar-se a si mesmo? É a capacidade de dizer não. É a temperança que está presente aqui. Há quanta coisa para seguir a Jesus eu tenho que dizer não. O povo da temperança. Temos o Antigo e o Novo Testamentos. E quando olhamos para a palavra temperança, ela ocorre apenas no Novo. Não a encontramos no Antigo. Todavia, o que está em amarelo, o conceito é consistente em toda a Bíblia. O conceito de temperança, a despeito de não encontrarmos o termo em si. Apesar da palavra temperança não aparecer originalmente no Antigo Testamento, o sentido geral do seu significado já era ensinado, especialmente nos provérbios escritos pelo rei Salomão, onde ele aconselha sobre a moderação. Não iremos ler todos estes versículos, leremos alguns ao longo da nossa aula, mas apenas para destacar que o conceito de temperança atravessa todo o povo da Bíblia, o povo de Deus. Deve ser um povo que segue o caminho da temperança. É verdade que a palavra temperança aparece também relacionada especialmente ao aspecto de sobriedade, no sentido de rejeitar e condenar embriaguez e glutonaria. Todavia, seu significado também é usado no sentido de vigilância e submissão ao controle do Espírito Santo. Se eu vou controlar os meus apetites, eu submeto os meus apetites ao controle do Espírito Santo. A palavra temperança, como já vimos, ocorre apenas no Novo Testamento, mas o conceito é consistente, repetimos em toda a Bíblia. Grandes pessoas da Bíblia exerceram controle de seus apetites, de suas emoções e de suas atitudes. Olhemos para alguns exemplos. O primeiro é o de Jó. Jó não deixava seus olhos vaguearem em luxúria. Nessa declaração de Jó, o que ele vai expressar? Fiz uma aliança
com os meus olhos, para não deixá-los cobiçar nenhuma moça. É a versão bíblica judaica. O pecado sexual é excessivo, a luxúria começa com os olhos. Quando vemos pecado sexual, já é o extremo. A luxúria começa com os olhos. Por isso ele diz, fiz aliança com os meus olhos. Lembram-se de Acã? O que levou Acã a pecar? Viu. São os olhos. São os olhos. O pecado seguirá o padrão em sua vida. Controle seus olhos e salve-se de um mundo de dor. E é por isso, queridos, que eu ensino e falo muito às mulheres, cuidado com a exposição do seu corpo. Se você reconhece que é templo do Espírito Santo, sua sensualidade deve ser reservada exclusivamente para o seu marido. Porque você fica se expondo e se tornando isca de luxúria para os homens que contemplam o seu corpo despido ou semi-despido. Muitas vezes, os conceitos deste mundo, os valores deste mundo nos cegam. E tomamos atitudes que parecem tão inocentes, mas de inocentes não tem nada. É a falta da temperança. Temos que olhar para dentro de nós e ver quais são as nossas motivações. Que influências entraram em nossa vida que maculam a dignidade de um santuário do Espírito Santo. Cuidado com os olhos. Cuidado com os olhos. Querido, querida, não confie na sua carne. Ninguém pode dizer, eu sou intocável. Se você não guardar os seus olhos, a luxúria vai entrar. Não tem como. Você tem um corpo que funciona igual ao corpo de todo mundo. Você pode ser nova criatura. Seu corpo não nasceu de novo. Ele funciona igualzinho a todos os corpos. Se os seus olhos estão voltados para coisas sensuais, para a imoralidade, para a pornografia, você vai ser contaminado como qualquer ateu, como qualquer descrente. O corpo não se converteu, a carne não se converte. Não há provisão para a carne, há provisão para o nosso espírito. E é por isso que Paulo diz, cada dia morro, esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Quem brinca com fogo, queima-se. Quantas vezes nós temos que lidar com pessoas em frangalhos, porque não vigiaram os seus olhos, e caíram em pecado sexual, um filho fora do casamento, e com todas as consequências decorrentes de um momento de prazer, pela incapacidade de dizer não, por causa dos olhos. Deixe-me dizer algo para você. Nós temos que tomar medidas em nossa vida, na temperança, para não chegar a um lugar do qual não conseguimos voltar. Os apetites da carne são muito fortes. E se nós os alimentamos, vamos chegar ao momento que não temos mais capacidade de dizer não. Estamos cegos, estamos dominados, prisioneiros. Mas olhemos para outra área. A área aqui de João, a área da luxúria. Mas aqui temos Esther. Aqui é outra área. Controlou seu desejo de autopreservação. E arriscou sua vida para salvar outras pessoas. Autopreservação. Olhemos para o texto bíblico que respalda esta declaração. Podemos ler? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos.
e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, perecer. A autopreservação é uma proteção que Deus nos deu. Todos temos a autoproteção, preservação. Mas o egoísmo é pecaminoso. O egoísmo é pecaminoso. Não os confunda. É saudável este sentimento de autopreservar-nos, mas há momentos em que eu tenho que pensar nas consequências. E foi o que ocorreu com Esther. Às vezes temos que nos sacrificar por outros. E aí, quando Deus vem, seguir a Cristo pode nos custar a vida? Pode. Temos muitas pessoas hoje, em vários lugares do mundo, que estão pagando com a própria vida. Davi, outra área. Davi não matou o rei Saul quando surgiu a oportunidade. Ele podia vingar-se. Olha a vingança. Davi é inocente, está sendo perseguido sem razão, pela inveja, pelo ciúme de Saul. Tem que viver escondido, perseguido, fugitivo, de lugar em lugar. E um dia ele está lá dentro de uma cova. E Saul entra ali. Mas o texto diz: e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, porque quando os seus servos viram, olha aí, Saul veio fazer as suas necessidades aqui dentro. Ele não sabe que tem gente aqui. Deus entregou teu inimigo nas tuas mãos. Olha aí. Olha o raciocínio. Agora, olha aí. Acaba com Saul e acabou a perseguição. E é quando ele diz isso. O que ele está usando? A temperança, queridos. Ele está controlando o desejo de vingança. Ele está controlando o desejo de ser livre, de terminar o seu sofrimento. E ele diz: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. E olha como é que ele olha para Saul: o ungido de Yahvé. Estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido de Yahvé. É ungido de Yahvé. Foi Deus quem o colocou como rei. O óleo da unção está sobre a sua cabeça. Não é que Davi ache que ele está fazendo certo, não. É que ele coloca nas mãos de Deus a sua defesa. Como ele diz, um dia ele vai morrer. Um dia, mas não sou eu. Eu não vou levantar a minha mão. Não é uma boa ideia matar pessoas, não é verdade? Mas às vezes, a pessoa quer matar. Será que um crente tem vontade de matar alguém? Olha, um crente não é incólume em nenhuma área da sua vida. Nenhuma. Não confie não, hein? Confie em sua carne, não. Você pode ficar com raiva e ter vontade de esganar uma pessoa. Não fique aqui com a carinha de santo. Eu não estou vendo a sua carinha, né? Mas se você perguntar a você mesmo, você já tem vontade de acabar com a pessoa, ou pelo menos assim, Deus, leva logo fulano. É outra maneira, né? Não vou pegar uma faca e um revólver. Senhor, por favor. Ou nem ousa fazer essa oração, mas lá no fundo. Mas alguns matam mesmo. Você já ouviu histórias dessa? Muitas, está aí no jornal. De vez em quando a gente topa com uma. De gente de igreja. Aí você diz, não é crente. Bem, eu não vou julgar ninguém, que eu não sou Deus. Mas, tanto conhecimento, mas aquele é pastor. Ou não mata com suas mãos, mata com outros. Mas o que eu quero dizer,
a temperança vai mantê-lo fora do corredor da morte. Queridos, a temperança vai mantê-lo fora do corredor da morte física e da morte espiritual. Exemplos de intemperança também abundam, de intemperança. Citamos aqui alguns de temperança, mas também nós temos de intemperança, de incontinência. Está cheia a Bíblia. Não vamos passar por elas. Vamos só citar 2 casinhos aqui. Primeiro, Moisés. Olha, gente maravilhosa, eu não estou dizendo que ninguém escapa da carne. Não, meu filho, Deus é que tem muita graça e misericórdia para conosco. E nós não devemos ficar todos achando que nós somos invulneráveis. Não, nada me toca. Ih, paciência. Paciência, não podemos confiar na nossa carne. Eu não confio na minha, nem na de ninguém. Porque o que você aprende da Bíblia, então, você tem que estar atento, tem que estar disciplinado, porque se você... Aliás, eu gosto de dizer, olha, gente, a carne, você tem que manter na cruz todos os dias, porque você pensa que ela morreu, se der uma colherinha de chá, ressuscita na mesma hora, né? Então, olha aqui Moisés, que homem extraordinário, mas olha a intemperança de Moisés. Deus manda falar a rocha, mas fica com tanta raiva do povo. Perdeu a paciência. Perdeu a paciência. Porventura vou tirar a água daqui. Pá, pá. Golpeia a rocha. E isso lhe custou o quê? Não entrar na terra. Que preço de não se controlar. Olhemos para Davi. Outro santo homem de Deus, o doce cantor de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Olha para uma mulher que tomando banho, não controla o seu apetite sexual. Manda buscar a mulher de Urias, adultera com ela. Depois ela fica grávida, querem cobrir a gravidez, manda chamar o marido. O marido é tão justo que não vai em casa. Então manda uma carta por ele mesmo para que seja colocado na frente da batalha onde pode morrer. Morre, pega a viúva. Olha as consequências. Davi sofreu as consequências desse seu pecado para o resto da vida. Um filho estuprando a irmã. Outro filho possuindo suas concubinas numa tenda em praça pública ao sol do dia. Ele viveu um resto de existência sofrendo as consequências de um momento de prazer pela sua intemperança. Mas, meus queridos, a temperança começa com uma decisão. A temperança começa com uma decisão. Guarde isso no seu coração. E aqui trazemos uma figura extraordinária, porque você tem que decidir ser santo. Você tem que escolher ser como Jesus em seus apetites, em suas emoções, em suas atitudes. Olha que estamos usando essas 3 palavrinhas já várias vezes. Em seus apetites, em suas emoções e em suas atitudes. Então decida agora o que é aceitável e o que não é aceitável para a sua vida. Você está no controle da sua mente e do seu corpo. Pense nas tentações que virão e decida com antecedência como vai vencê-las. Em todas os apetites, em todas as emoções, em todas as atitudes. A decisão de viver de acordo com a palavra de Deus é vital. A Bíblia é seu manual para a vida. Ela contém, esse livro contém tudo o que você precisa saber com referência a uma vida santa, a uma vida piedosa, a uma vida temperante. Tome uma
decisão. Olhemos para o exemplo de Daniel. Leia comigo, por favor. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. É o início da sua jornada no cativeiro, mas aqui, logo nas primeiras expressões, propôs no seu coração, tomou uma decisão. Eu estou no meio pagão, tudo aqui é consagrado a deuses, mas toma uma decisão firme, não me contaminarei. E essa decisão que Daniel toma no início, quando ainda é bem jovem, vai guardá-lo ao longo da sua existência. Como é maravilhoso você passar por este mundo de tentações e chegar ao fim da sua existência e deixar para a futura geração ou futuras gerações um legado de fidelidade, de integridade e um referencial de vida. Deus honrou, e como honrou a posição que ele tomou. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versos 2 e 4, leiamos. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude. Vejam bem aí no verso 3, com o seu divino poder, nos deu quantas coisas? Tudo! Tudo que diz respeito à vida e piedade. Como? Pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, continuando, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Pela concupiscência o que é? São os desejos da carne. João diz o que é no mundo, é o desejo ou concupiscência, vamos traduzir para uma palavra mais comum no seu vocabulário, é o desejo ou apetite, ainda vou tirar nem desejo, apetite, para ficar ainda mais claro. Tudo que há no mundo é o apetite da carne, apetite dos olhos, é o soberba da vida, é a busca do prazer, é o hedonismo, prazer. Vamos gozar, vamos desfrutar, fazer o que me dá prazer, é a busca do prazer. Então, isso, e colocamos até amarelo para destacar ainda o que queremos dizer, isso significa que você terá que parar algumas coisas que tem feito e iniciar algumas coisas que não tem feito. Isso é crescimento cristão. Não tema mudanças positivas. Renda-se a Deus enquanto Ele o move de sua zona de conforto para uma vitória maior. Posso ouvir um amém? Amém. Mas queremos fazer uma declaração em contrapartida daquilo de traduzir-se temperança por domínio próprio. A temperança continua com a plenitude do Espírito Santo. Porque nós queremos olhar para a temperança, queridos, como fruto do Espírito. Então nós dependemos do Espírito Santo para viver santamente. Nós dependemos do Espírito para dizer não aos apetites da carne. E por favor, não separe. Acha que uma coisa aqui, a outra está lá. Não, queridos, está tudo no mesmo bloco. Ok? Nós temos uma tendência ao dualismo, né? Temos a tendência de separar o santo do profano, né? Isso é santo, isso é profano, isso é sagrado, isso é secular. Deus nos olha como todo. Tudo na nossa vida é parte do propósito de Deus, é parte da vida que Deus nos dá. Eu estou até aqui abrindo aqui a Bíblia em Gálatas.
Só para mencionar, como eu disse que tudo faz parte de um bloco só, Paulo diz assim, em Gálatas 5, começando no verso 16, andai em espírito, e jamais satisfareis, cumprireis a concupiscência. Como eu estou com a Bíblia fiel, que é a tradução mais tradicional, antiga, vai usar os termos também antigos, concupiscência, desejo. O que Paulo quer dizer? Andar em espírito e não cumprireis os apetites da carne. Se você andar em espírito, você não vai seguir. E ele diz, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais as coisas que quereis, para que sejais entregues à intemperança. Se temperança é ter controle sobre fazer o que eu acho que é certo fazer, intemperança, então ele diz, há uma luta dentro de nós. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Aí ele começa no verso 19. Porque as obras da carne são manifestas. Veja lá a listinha. Adultério. Pecado sexual. Fornicação. Também. Sexual. Impureza. Lascívia. Todo esse blocozinho aqui. Mas aí entra num bloco espiritual. Idolatria. Homicídios. Aliás, feitiçaria. Aí entra no bloco social. Inimizades. Contendas. Ciúmes. Iras. Pelejas. Dissensões. Heresias. Invejas. Homicídios. E entra no físico também. Bebedices, glutonarias, mas não termina aí. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não, olha que coisa, não herdarão o reino de Deus. O quê? Mas aqui eu tenho de adultério a glutonaria. A inveja, a intriga, a briga, não herdarão o reino. Estão vendo aqui? Nada escapa, queridos. A temperança tem que atingir todas as áreas da nossa vida. Não fique achando, aquele adulterou, que grande pecado. E olha aquele comendo demais, que grande pecado também, porque você não diz. Aí você condena, expulsa e manda para o inferno o adúltero, e tem a sua mesa e tem no seu púlpito o glutão. E tem no seu púlpito o linguarudo. Queridos, vamos tirar a máscara. Vamos deixar de ser hipócritas. Temos que ser sóbrios. Ser sóbrios. E cuidado conosco. Nunca se esqueça, olha, quando um cair, ajuda o que caiu, mas cuidado contigo mesmo, hein? Para que tu também não sejas tentado. Em outras palavras, ajuda quem está caindo, mas não fique aí todo orgulhoso achando que você não pode ser tocado, que você não pode cair. É a misericórdia, é a graça que tem que estar conosco sempre. Mas avancemos agora, e é o que continua o texto, mas aqui jogamos na tela. Mas o fruto do Espírito, em contrapartida a tudo que descrevemos aqui da carne, leia, é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então você vai encontrar aqui a temperança no mesmo bloco do amor, da paz, do gozo, da bondade, da fé, da mansidão. Também é um bloco. Certo? São virtudes. Sua capacidade de controlar seus apetites. Vou repetir as 3 palavrinhas. Quais foram? Essa altura você já sabe. Seus apetites, suas
emoções e suas atitudes não se baseiam na sua força de vontade. Vou repetir. Sua capacidade de controlar seus apetites. Vamos? Suas emoções e suas atitudes, guarda bem, não se baseia na sua força de vontade. Está enraizado no poder de Deus. Vou repetir. Sua vitória e capacidade se enraiza no poder de Deus, na presença, no fruto, na manifestação do Espírito Santo em sua vida, controlando a sua vida. Por isso precisamos do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz Efésios 5:18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em outras palavras, sede controlados pelo Espírito Santo, assim como o vinho controla apetites, emoções e atitudes do bêbado. Deixe-se controlar pelo Espírito Santo. Encha-se. E encher-se aqui significa simplesmente ser controlado. Okay? O Espírito Santo é uma pessoa. Não pense no Espírito Santo como se fosse um líquido que você vai enchendo. Não, ele é uma pessoa. Controlar aqui significa, encher aqui significa ser controlado. Controlado por. Quando nos rendemos ao Espírito Santo, ele nos dá o poder e o caráter de Cristo. Leia a próxima declaração, por favor. O poder do Espírito Santo aumenta nossa capacidade de resistir ao pecado e fortalece nossa determinação. Queridos, uma vida santa não é tentar com mais afinco. Você não pode viver a vida de Cristo no seu próprio poder. Você vai quebrar e queimar em fracasso se lutar contra o pecado em suas próprias forças. O Espírito está pronto, disse Jesus, mas a carne é fraca. Não viva no poder da carne, quando o poder de Deus está disponível e abundante. Você quer ver uma coisa? Quando ensinamos sobre oração, dizemos, não foque o problema. Porque se você fica, Senhor, olha o que eu estou sofrendo, eu digo que é uma sessão de depressão. Porque você, sua mente, está focada ali. E a imagem também, não é assim? A mesma coisa aqui, agora na temperança. Suponhamos que você está sendo tentado na área do sexo. Aí você fica, né? Senhor, olha, fulano. Você está o quê? Querendo vencer como? Na sua força, trazendo a imagem. E o que acontece? Aí a sua carne vai ficar cada vez mais atiçada e você vai terminar caindo, porque, como eu disse, nós podemos chegar ao ponto de onde não há retorno. Quantas vezes já aconselhamos pessoas, mas eu não queria. Sim, eu não queria. Mas você foi além da marca. Foi além da marca. Uma vez eu atendi alguém que já tinha vindo de uma vida homossexual. Converteu-se, tudo. Mas depois envolve-se numa amizade com outra pessoa e começa a amizade íntima demais. E pim. E ela me disse, Faunice, quer dizer, nós chegamos a um ponto em que eu cairia com qualquer pessoa, quer dizer, fosse homem, fosse mulher, fosse o que fosse. E foi ali onde eu aprendi uma grande coisa. A gente ouve tantas experiências e eu aprendi uma grande coisa. Que os apetites sexuais não têm limites e não reconhecem sexo. Se você estimular a carne, seja com homem, seja com mulher, seja com quem for, você pode chegar ao ponto sem retorno. Aí onde vem os hábitos. E nós temos o mundo que nós temos hoje.
Mas não é meu assunto, apenas de passagem para mostrar a você que não se brinca com os apetites da carne. Avancemos. Leia, por favor. A temperança não é uma habilidade que você aprende. É um subproduto da vida cheia do Espírito. E aqui, abordando desta forma a temperança, eu já estou abordando a sua confiança em Deus, sua fé em Deus, sua comunhão com Deus. Porque não adianta você ter todos os elementos e não estar segurado em Deus, não estar confiando em Deus, não estar seguindo a palavra de Deus. Há um vazio na sua alma, há uma insatisfação. E já vimos que o nosso estado emocional afeta o nosso corpo. Leia, temperança é a capacidade dada pelo Espírito de controlar seus apetites, emoções e atitudes. Repita, você não vai esquecer isso. Temperança é a capacidade dada pelo Espírito de controlar seus apetites, emoções e atitudes. Olhemos agora para áreas da temperança. Há várias, mas nós vamos citar algumas áreas mencionadas pela Bíblia. Porque agora que você já entendeu um pouco o conceito de temperança, podemos estudar a Bíblia para ver em quais áreas nós precisamos. Talvez eu mencione algumas que alguém precise ou não, ou você, a partir daqui, pode localizar outras que não serão mencionadas, mas os princípios serão deixados para que você vença em todas as áreas. Primeiro, os apetites dos quais estamos falando. Vamos ler a Bíblia, porque agora queremos trazer a Bíblia focando algumas das áreas. Os apetites são o desejo da vida, os anseios do nosso corpo e da alma. Quer dizer, existem apetites do corpo, existem apetites da alma, não é só o corpo, certo? Apetite é o desejo de, o anseio de. Vamos ler o texto aqui em Gálatas 5:16. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Foi a receita que lemos já há pouco, mas está diante dos seus olhos. Comida. Comida. A fome é um desejo primordial. Mal a gente nasce, já está com fome, né? Tem logo que tem que ir lá dar comida. E lá vai o bebê comendo toda hora. Por quê? Durante os 9 meses, ele esteve se alimentando através do cordão umbilical. E agora que perdeu a fonte de alimento pelo cordão umbilical, ele tem que se alimentar da mãe ainda, o leite materno. E se a mãe não tem leite, tem que arranjar alguma coisa. Mas é preciso. Mas o alimento é necessário para a vida e para a saúde. No entanto, não podemos abusar. Não podemos abusar. Então, pare de comer mais do que você precisa. Diga isso, pare de comer mais do que você precisa. Esta é uma boa área. Aqui está uma boa área para praticar a temperança. Daqui a pouco é meio-dia, hora de almoço. Então, boa hora de praticar a temperança. Come o que te basta. Na realidade, tem um provérbio que até em relação ao mel. Come o que te basta, né? O mel só o que basta. Mas vamos ler o texto aqui sobre comida. Provérbios 23:2. Põe uma faca à tua garganta, se fores um homem de grande apetite. Põe a faca na garganta. Não é para se matar, mas é para dizer, chega ou morre. Chega de tanto comer. Provérbios 23:21. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Você já viu que quando come demais fica sonolento? Ou dependendo do que come, né? Então, vamos ao prazer agora. O que a Bíblia nos diz sobre prazer? Prazer. Queridos, existe o prazer, temos prazer, o deleite em coisas boas. Certo? Aliás, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Eu tenho fome, é algo bom. Eu vou me alimentar, eu devo comer quando tenho fome, claro. Mas eu devo comer o que é certo, o que me faz bem e o que é necessário. Prazer. Onde está o meu prazer? Os prazeres da carne passam logo. Olha só.
Você se senta para comer. Ai, que prazer de comer. Come, 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 come e sai dali empanturrado. Tem um problema. Quanto tempo durou? É passageiro. Caiu em adultério. Quanto tempo durou o prazer? Passageiro. Embriagou-se. Quanto tempo durou? Drogou-se. Quanto tempo durou? Passageiro. Então leiamos. Vamos ver o que vale a pena buscar o prazer? O que existe no mundo? Os desejos todos, a busca do prazer. Mas queremos comentar algo, leia. Alguns pecados são intrinsecamente maus, enquanto outros são corrupções da criação de Deus. Deus nos deu os prazeres da vida. No entanto, as boas dádivas de Deus se tornam pecado quando experimentadas na hora errada ou com as pessoas erradas. E então aqui é onde entra o conselho em amarelo. A temperança protege do prazer pecaminoso. Então, vou buscar o prazer? Sim. Prazer, meu prazer é te louvar, meu prazer é te adorar. Sexo. A Bíblia fala muito sobre este assunto. 1 Coríntios 7:5, leiamos. Não vos negueis um ao outro. Está falando da relação marido-mulher. Senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicar a oração e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Jogamos o texto aqui por causa da palavra incontinência. Mas o sexo, queridos, é uma área muito debatida na Bíblia, porque as consequências da fornicação, do adultério, superam os seus prazeres. Comentamos aqui, os prazeres do leito conjugal são um presente de Deus para aqueles que estão vinculados à aliança do casamento. É o que o autor dos Hebreus vai dizer, bem-aventurado leito sem mácula. Mas aos adúlteros, Deus os julgará. É um pecado terrível cometido fora do casamento. Então, os prazeres do sexo são limitados ao casamento. Nós vemos numa sociedade misericórdia, misericórdia, misericórdia. Porque a pessoa, não dá nem para a gente descrever como é o mundo hoje, não é? A gente falar de corte para o mundo lá fora, não sabe nem o que é, né? A corte, ei minha gente, nada disso. Por quê, meu filho? Se você vai ter os namoros que tem aí, vai terminar na cama, não tem como não. Por quê? Porque fica atiçando algo fisiológico, despertando. Então coloque isso no seu coração. Bebidas. Ah, crente não bebe. Não sei, tem crente que bebe. Mas o que é que a Bíblia fala aqui? Provérbios 23:20. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Não está dizendo que você vai ser vegetariano, não é isso. Mas está falando dos excessos, ok? Que você não seja um glutão. Para os que se demoram, leia, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Não olhes para o vinho. Eu estudei no Colégio Batista, no período do ginásio, e havia muitos concursos de versículos bíblicos. Aqui está o que eu nunca me esqueci, que a gente tinha que decorar. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho e se escoa suavemente pelo copo. No seu fim morderá como a cobra, né? Continua. No seu fim morderá como a cobra. Muitas pessoas usam a bebida como fuga da realidade. É a causa de tanta dor e sofrimento, queridos. Então, vamos eliminar as bebidas.
alcoólicas da nossa vida não fazem bem. As estatísticas mostram isso. Descanso. Descanso, sim, devemos descansar. Mas o descanso que queremos trazer aqui é o excesso de dar ao corpo o relaxamento, preguiça, vamos assim dizer, né? Vamos ver o que Provérbios nos aconselha. Leia. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo chefe, nem superintendente, nem governador. No verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Por quando te levantarás do teu sono? É um pouco para dormir, um pouco para toscanejar. Não é? A preguiça. Não podemos ser indolentes. É outra coisa. Faz parte da temperança, faz parte da temperança. O descanso e o relaxamento são necessários para a vida. É verdade. Entretanto, se o desejo de descanso e conforto não for controlado, torna-se preguiça. Deus abençoa o trabalho árduo, mas não abençoa o preguiçoso. Emoções. A área das emoções. Leia. As emoções são formas poderosas pelas quais experimentamos o mundo. Todavia, os sentimentos são passageiros, indignos de confiança. Não podemos viver de sentimentalismo, e sabendo que os nossos sentimentos são passageiros. Você deve aprender a processá-los de maneira produtiva ou viverá como escravo deles. O controle sobre as nossas próprias emoções. Com a ajuda de Deus, leia, podemos processar as emoções destrutivas e trocá-las por outras produtivas. E lemos em Provérbios, capítulo 16, verso 32, melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ah, mas esse é um guerreiro valente, tomou a cidade. Mas não tem controle sobre as suas emoções. Então a Bíblia diz, é melhor ter o controle sobre as emoções do que você controlar uma cidade inteira. E no capítulo 29 de Provérbios, leia, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio é temperante. Então o tolo é intemperante, ele dá vazão ao sentimento, o que sente vai. Então explode de qualquer maneira, reage de qualquer maneira, mas o sábio sabe dominar-se. Suas emoções estão sob controle. E Paulo nos adverte em Efésios, capítulo 4, versículos 30 e 31. Leiamos, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Porque veja que a listinha, toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. E ainda falando da temperança nas nossas emoções, 1 Timóteo 6,4, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam invejas, brigas, difamações e suspeitas malignas. Tito 3,3, porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos a quê? Maldade, inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros, dando largas aos nossos sentimentos. Olhemos agora para as atitudes. Vimos apetites, vimos emoções e agora vemos atitudes. Alguns textos bíblicos que falam da temperança neste assunto. O que é atitude? Leia. Atitude é a sua disposição para a vida. Segundo, como você vê a vida. Sua perspectiva informa o seu comportamento. Como vejo? Qual é a minha atitude? Como vejo a vida? Por que eu não vou fazer exercício? Depende de como eu vejo a vida.
Como eu vou comer? Depende de como eu vejo a vida. Então, tudo que ensinamos aqui só vai nos levar a mudanças se nós começarmos a ter uma visão diferente da vida. Qual é a atitude que eu tenho para com a própria vida, com as oportunidades, com as bênçãos que Deus me concede? Como você interage com as outras pessoas? Nós não pertencemos a nós mesmos. Você é positivo? Você é negativo? Esperançoso ou cínico? Paciente ou zangado? Orgulhoso ou humilde? Encorajando ou desmoralizando? Alegre ou amargo? Feliz pelo sucesso de outra pessoa ou com inveja? Você é alegre ou é deprimido? Tudo isso são atitudes do lado negativo, do lado positivo. Então, a atitude é a sua abordagem da vida. É a sua mentalidade e humor, ditados por suas crenças. Sua atitude, leia, sua atitude determina sua altitude. Sua altitude, sua grandeza. Leia, por favor. Você não pode controlar suas circunstâncias, mas pode controlar o seu espírito. Não temos domínio sobre o que está fora da nossa alçada, mas nós podemos controlar o nosso espírito. Estudamos sobre o controle da vontade, e aqui a conquista da vontade, de primordial importância, na observância da temperança, para que possamos praticar todos os bons hábitos de uma vida saudável no espírito, na alma e no corpo. Provérbios 16:32, leiamos: muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mas vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. O ímpeto de comer, o ímpeto de beber, o ímpeto de mentir, o ímpeto de praguejar, o ímpeto de se vingar. Enfim, todas as áreas. Provérbios 25:28. Uma cidade aberta sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole, sem temperança. Naquele tempo, as cidades eram protegidas por muralhas. As guerras eram feitas por cavalos, a pé. Então a cidade tinha que ter muros. E qual é a figura aqui? Nós estudamos em Personalidades Restauradas os muros como a proteção da nossa própria alma. Se eu não tenho muralhas, o inimigo vai entrar. Então diz que um homem, uma mulher sem autocontrole é como uma cidade aberta. Se eu não domino meus desejos, não estou com vontade de me exercitar. Você tem que dominar. Não estou com vontade de me alimentar por isso aqui. Não estou com vontade disso. Não estou. A gente diz com vontade, né? Na realidade é o desejo. Estamos falando de desejo da carne. A carne nos converteu. Então, queridos, aqui está: se eu não tenho autocontrole, eu sou vulnerável. O inimigo vai vir para me assolar. E agora no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 4, 4 e 5. Leiamos. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado por paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Olha, que coisa tão explícita. Esta palavra de Paulo aqui, vamos até repetir. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Vejam que o autocontrole, a temperança aqui está ligada ao espírito. Os que não conhecem a Deus é que fazem isso. Soltam rédeas, dão largas
aos seus apetites e às suas paixões. E ainda o apóstolo Paulo em Romanos 13:3. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Em outras palavras, não entregues aos prazeres, às emoções danosas e às atitudes prejudiciais. E queremos concluir a abordagem de temperança falando sobre, aliás, fazendo uma declaração: a temperança mudará sua vida. A temperança mudará sua vida. Então vamos fazer algumas declarações e deixá-las conosco para a nossa reflexão. Primeiro, a temperança mudará sua vida. Segundo, temperança é uma palavra da Bíblia que todo cristão bíblico deve conhecer. Terceiro, é a capacidade pelo Espírito dada pelo Espírito, a capacidade dada pelo Espírito de controlar apetites, emoções e atitudes. É a capacidade de resistir ao pecado. É a capacidade de recusar oportunidades. Temperança é a capacidade dada pelo Espírito de controlar seus apetites, emoções e atitudes. Repetindo e concluindo com esta declaração, definição, princípio, valor. Repitamos: temperança é capacidade. Então veja, capacidade é algo que Ele nos concede, é algo que vamos desenvolver. Quem nos concede? O Espírito que é residente em nós, para que controlemos, para que dominemos, para que nos assenhoremos dos nossos apetites, emoções e atitudes, para que eles todos sejam usados para o nosso bem. Isso tudo confiando em Deus. Pois Deus é o Senhor. Nós viemos a Cristo, entregamos a nossa vida, os nossos olhos estão postos nele. E o conselho que nos é dado, portanto, tendo nós tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ele desprezou o sofrimento, porque sabia que através do seu sofrimento viria a alegria de nos conquistar para Deus, de libertar-nos, não apenas do pecado, mas de todas as suas maléficas consequências. Então, nessa corrida cristã, tomemos a Jesus como padrão, olhando para Ele. Ele usou todos os meios que estão disponíveis a nós para que tenhamos saúde. Nunca se ouviu de Jesus doente, contraindo qualquer enfermidade. Ele foi morto, foi assassinado, mas Ele viveu vida plena, saudável, recebendo o ar puro, o sol, alimentando-se de uma maneira saudável, em todas as áreas, temperante em tudo. Ele é o nosso padrão e o nosso modelo. E a minha oração, queridos, é que você possa lançar mão de tudo quanto aqui compartilhamos com você ao longo destas 21 semanas. E que você viva saudável, cheio do Espírito, feliz. Pai querido, obrigada por este tempo, analisando a mordomia do corpo e recordando as palavras do apóstolo. Não sabeis que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Glorificai, pois, a Deus em vosso espírito e em vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Conscientes de que tu nos deste este corpo,
no qual o nosso espírito vive aqui na terra, nesta peregrinação terrena. Dá-nos a graça da disciplina, para que a cada dia possamos, usando a temperança, ter o domínio de todos os apetites, desejos, emoções, atitudes, em relação a tudo quanto nós aqui estudamos. Que possamos fazer escolhas acertadas, boas escolhas, sempre de acordo com os teus padrões. Eis aqui a nossa vida, tudo que temos provém de ti, retorna para ti com a nossa gratidão. Pai, eu oro por todos quantos se expuseram ou se exporão a este curso, para que tenham saúde no espírito, na alma e no corpo, e desfrutem de uma vida plena, longa, saudável e produtiva, aquela vida plena, a vida abundante que Jesus nos prometeu dizer: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, e seja tudo para o teu louvor e glória, no nome bendito, precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. O anúncio que queremos fazer é que no próximo mês de junho, este é o último sábado de maio, eu não estarei aqui pessoalmente, mas nós vamos liberar em cada sábado algo que nós selecionamos aqui do nosso curso de cura das emoções. Já não está disponível. Nós voltamos a disponibilizar as aulas de 1 a 10 apenas. No entanto, nestes próximos dias, 5, 12, 19 e 26, nós estaremos disponibilizando as aulas 11, 12, 13 e 14, mas só vamos disponibilizar cada uma no sábado, exatamente nesta hora. Você pode dizer a outros, porque são assuntos muito, muito importantes. No 11, o tema é a cura. Entramos na cura. A cura é bíblica. Depois, no dia 12, é cura interior. Então, nessa cura interior há uma longa ministração de parar e ir à cruz. Então, como cura é um processo e sempre estamos precisando, então será na semana seguinte. Depois nós olharemos para as feridas da alma e então provar o amor de Deus, como o amor de Cristo por você. Estes 4 temas estarão sendo liberados no mês de junho, certo? Temos que dar uma pausazinha, porque a sua professora tem corpo igual ao seu e vive o 3º ano em que não há diferença de dia, trabalha intensamente, um trabalho intelectual de domingo a domingo, sem poder se desviar nem para a direita nem para a esquerda, preparando aulas, pois é a única professora de um curso que não é tão simples, é um bacharel em teologia. E na realidade precisávamos ter um breakzinho em janeiro, mas com a enfermidade e morte da minha mãe foi impossível e não podemos parar o instituto, as aulas continuam e trabalhamos bastante e estamos trabalhando para que tudo fique em ordem e nada pare. Mas em relação a estarmos em pessoa aqui nos próximos sábados, não será possível. Nós estaremos fora da cidade por alguns dias, não todo mês, mas precisamos colocar em ordem todas as coisas. E você sei que já está perguntando, qual é o próximo? Não sei, vou ficar quieto, não sei. Não tomei nenhuma decisão.
É possível depois aí, Samuel, me mostra ali se estão dando aí sugestões. Ah, fale sobre isso, fale sobre aquilo. Esses 2 cursos que nós demos vieram de sugestão da doutora Joana Costa, né? O primeiro... Hã? Terminar o curso de intercessão, que maravilha, bem que já passou pela minha cabeça. Intercessão, preciso mesmo terminar o curso. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, em junho, você vai se encontrar aqui, mas exponha-se, mesmo que você já tenha visto, convide outros, porque vai ser, eu centralizei ali na cura, né, que é o que mais precisa, em ministração, estas 4. Como eu disse, eu passei por todos os vídeos, eu os ouvi, e fui muito abençoada, até porque quando eu estou me ouvindo lá, eu não tenho a sensação de que sou eu do outro lado. Eu penso que é outra pessoa que eu estou escutando, né? Então eu sou muito abençoada. Às vezes fico rindo daquela que está lá na tela. Aliás, eu disse aqui na aula de oratória, né? Eu disse, uau, eu fico me ouvindo, eu acho que eu dou gargalhada demais. Mas temos um apóstolo, que é o meu vice-presidente, e ele diz, a apóstola está vivendo num estado de gozo permanente. Eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Realmente, eu só tenho motivos para rir. Só tenho motivos para dar graças a Deus. Amém, queridos? Um beijo no seu coração, uma honra e um prazer servi-lo em Cristo.